Aí, bom dia! Bom dia! Como você tá, Tudo Patrícia? ótimo! Dá para escutar bem? Tá perfeito. Você Então está me tá escutando bom. bem? Tá. Isso mesmo, compartilha, fiquem aqui com a gente, faz perguntas, tá? Que vai ser muito legal. Então vamos começar falando do medo. Medo de agradar as pessoas. Por que que as pessoas ficam com tanto medo que tem que agradar as pessoas? Precisa agradar as pessoas, né, Jane? Como a gente vê isso, né? Eu sou terapeuta, deixa eu me apresentar primeiro, depois a Jane também se apresenta. Eu sou Patrícia Rimbano, eu moro em São Paulo, e eu sou terapeuta e mentora de terapeuta. Eu tenho um treinamento chamado A Origem, onde eu formo terapeutas desde o zero, né? E mentoro dia a dia. Não é só não é um curso, é um treinamento, onde eu pego mesmo na mão e vou conduzindo a pessoa a deixar de ter medos, deixar de. Porque tem muitos terapeutas, pessoas que querem a carreira, só que tem medo, né? Um medo de decepcionar. Então, o que que acontece? Paralisa, não faz. Porque o medo de paralisar já começa daí, né? Aquele medo de desagradar, de não conseguir e você ser julgado, já começa daí. Então, eu ensino as pessoas a saírem desse medo, passo a passo, eu pego na mão mesmo, na hora que a pessoa está fazendo o atendimento, vem o feedback para a gente ver junto, para depois ela dar o feedback para o cliente. Então, eu faço isso, tá bom? E também atendo. Faço meus atendimentos, né, independentes, e também tenho reuniões em grupos todo primeiro domingo do mês. Lá na minha bio tá Descubra a Origem. Lá você entra no grupo e tem todas as novidades, inclusive essas lives que a gente vai fazer, eu e a Jane. Eu vou colocar lá em todos, nesse grupo, nos dias, o tema, e a gente vai discutindo lá sempre. Tem com reuniões, quem está lá no grupo sempre tem vantagens, né? Então, eu convido vocês a participar do grupo lá da minha bio Descubra a Origem. Então é isso. E agora eu vou apresentar a minha parceira Jane. Bom dia a todos. Bom dia, Patrícia. Meu nome é Jeane. Tem algumas pessoas que estão vendo aqui a Terezinha, que eu já conheço de uma longa data. Também são amigas assim. O que que eu creio? Deus, ele conecta as pessoas. Às vezes a gente quer tanto assim, eu quero. Não, calma teu coração, que Deus vai colocar as pessoas. E a conexão com a Patrícia tá assim. Acho que tem menos de 15 dias que a gente se conhece, mas Verdade. parece que já faz uma eternidade. Eu já convivo com a Terezinha, que está aqui há um certo tempo, mas também quando nós nos conhecemos pessoalmente, parecia assim que a gente já tinha, se via todo dia, tomava café. Então, o meu nome é Jeane Guimarães, de formação, eu sou advogada. Tenho um grupo, tenho não, eu conduzo, sou líder de um grupo de leitura, onde nós fazemos a leitura às 6 horas da manhã. Por que 6 horas? É para você começar se conectando consigo mesma. Para você já não começar se decepcionando, porque eu não estou disponível para a pessoa. Não fique disponível com você. Acalme, se conecte, que o seu dia vai com certeza fluir muito melhor. E esse medo de se decepcionar, ele vai perdendo lá a força dele. E desde 2018, eu trabalho comigo mesmo o autoconhecimento. Então, é muito da parte prática comigo mesma gosto muito de ler, da parte da vivência com as outras pessoas. E na própria comunidade, a gente já tem transformação de pessoas que participam lá, porque não é apenas a leitura, é uma experiência que você tem. Nós lemos e depois tem o espaço para o compartilhamento, porque o compartilhamento ele é importante. Você pode fazer uma leitura sozinha, mas a minha percepção, considerando o meu mapa de mundo, as minhas crenças é uma, e o da Patrícia é outra. E quando ela começa a compartilhar comigo, ela começa a me trazer o quê?
consciência e eu começo a pensar, nossa, eu tenho essa atitude. Eu tenho esse medo. Que medo é o que não falta. Se você entrar no medo, vai ter medo para tudo, inclusive o de decepcionar, que nós estamos aqui para conversar a respeito dele hoje. É isso aí. Coloca aqui os medos que vocês têm, vocês que estão aqui ao vivo, ou que vocês vão assistir ainda, quem depois vai ver essa live, né? Também pode colocar nos comentários que eu sempre respondo, sempre. Coloca aqui seus medos, que a gente vai falar o porquê, de onde vêm esses medos, que, gente, pode vir de várias questões, né? Vários fatos. Geralmente, esses medos começam lá na infância, né? Por quê? Porque você teve muitas histórias que você viu, que você ouviu, que você presenciou e teve medo. Lógico. Primeiro que a gente já nasce, né, com medo. Só que isso se agrava e pode virar uma traumatização com o que você vive, tá? Medo de dar um branco, medo de morrer, medo de dar um branco, né, falar demais a palestra, tá? Sempre, o medo sempre vem da gente. O medo é o que a gente pode proporcionar ao outro. Não é o medo das pessoas, é o medo do que pode acontecer, né? Então, é o medo, assim, da crítica, é o medo do julgamento, é o medo de você não agradar, de você não... A expectativa, né? Porque é o medo da expectativa, que você acha que tem que ser um jeito, mas não é o mesmo jeito da pessoa. Então, todos esses medos é o que você ouviu, o que você viu lá na infância. Então, por exemplo, você foi muito julgado, você foi muito criticado na sua infância, você viu um ambiente de muitas discussões, então você tem medo de fazer qualquer coisa e que decepcione seus pais. Sabe assim, aquela coisa que os pais falam assim, fica quieto, você não manda aqui, quem manda sou eu. É, você é Cala a pequeno, boca, você não, Patrícia, cala a boca. cala a Não chora, boca. era uma coisa que eu escutava muito. Então, às vezes, e é muito assim, da gente, o nosso sentimento naquele momento, porque Exato. o tom de voz, pode ser que o tom de voz do meu pai, da minha, com quem eu estou conversando, é o natural dele. Mas eu, no meu filtro, na minha crença, eu entendi que aquela pessoa estava brigando comigo, Uhum. que aí eu fico com medo, se eu for falar, eu serei rejeitada, serei julgada, talvez até me abandone. Teve um caso de uma moça que eu reuni esses dias, que foi que ela disse? Ela disse, a mãe dela saiu para trabalhar e ela ficou em casa. O que foi que ela ficou com medo que ela pensou que a mãe dela tinha ido embora. Ela pegou, foi até a parada do ônibus, ela era criança. Ela foi até a parada do ônibus e ficou lá. Só que teve um medo que protegeu ela. Ela ficou com medo de entrar no ônibus e ficar perdida. Foi o que ela fez, ela voltou e procurou a avó dela. Então, assim, e agora, só que fica tão inconsciente que ela não tinha consciência disso. Ela tem 35 anos, agora no processo que ela começou o processo de autoconhecimento, ela, nossa, tem esse medo, ela identificou esse medo e foi ver justamente a questão da origem, ela conseguiu identificar a origem. Tudo tem que ver a origem. É o que eu faço, né? Eu vou na origem do problema, já na primeira sessão. Porque se a gente não descobre a origem, a gente só vai no sintoma. E o sintoma é o quê? O medo, aquela angústia, aquele aperto no coração. Isso é sintoma. E o sintoma não tem. Você cura o sintoma, que a gente faz, né? A gente tem curso de PNL, tanto eu como a Jane. É, a gente faz um exercício para o medo, por exemplo, só que a gente vai no... Se a gente for só no sintoma,
Não adianta nada. A gente tem que fazer o exercício na origem do porquê daquilo, qual o significado que deu para aquela pessoa, que nem a Jenny falou, da moça que falou, achou que a mãe ia embora, qual é o significado que isso tem para ela? A mãe sair, porque, tudo bem, a mãe saiu, e você concorda que não tem nada a ver uma coisa com a outra? A mãe sair, dela não voltar mais, dela ser abandonada? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mãe saiu porque ela foi trabalhar. A mãe saiu porque ela tem que ir no mercado. A mãe saiu porque vai, várias coisas. Só que acontece que a pessoa, por uma questão dela, qual o significado que ela teve disso, que ela achou que a mãe dela não fosse mais voltar. Não é todo mundo que a mãe sai e a criança vai achar que não vai embora, vai ser abandonada. Não é todo mundo. É o significado que aquilo deu para ela. E é isso que a gente tem que ver. Por quê? Por que aquele significado deu esse fato da mãe dela não vai abandonar, não voltar mais? É isso que a gente tem que ver, É tá? porque aí, nessa situação dela, foi a mãe. Mas o quanto que isso continua reverberando na minha vida Sim. hoje? Meu marido sai, meu filho sai, e eu fico com aquilo. Como está inconsciente, mas eu sinto no meu corpo, mas eu não consigo identificar que foi aquela situação, uma situação que aconteceu comigo lá na infância, por exemplo. Ou foi algo que às vezes é uma única vez, só que às vezes que é forte impacto emocional. Só que é uma coisa que vai reiterando, 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 a gente também aprende por repetição. E aquilo Uhum. aconteceu tanto na minha vida que aí eu fico até hoje com aquele sofrimento de que, ah, meu marido saiu, vou ser abandonada. E a gente fica naquela tensão. Será que ele volta? Será que ele... Não, e vai nas outras questões também, né? Como a Jane falou, da cara feia, né? Do pai. Então, é individual mesmo, é o processo individual. Cada pessoa é a interpretação dela. Então, por exemplo, eu tive uma cliente que ela morria de medo no trabalho dela. Ela trabalhava naquele lugar porque ela ganhava bem, ela precisava do dinheiro, ela precisava daquele trabalho, só que ela tinha medo do patrão. Ela tinha medo, ela não falava as coisas, ela queria até melhorar as coisas lá dentro da empresa, ela queria falar alguma coisa, só que ela tinha medo de falar, ela tinha medo dele, ela tinha medo de chegar e colocar o que ela queria falar, o que os projetos dela, para melhoria mesmo. E ela não conseguia, ela não conseguia. Ela ia trabalhar, ele chegava, ela falou que ela gelava, ela congelava, ela tinha, assim, muito, 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 muito medo. E aí, o que aconteceu? Ela pegou e veio fazer uma sessão comigo, porque ela falou, Patrícia, isso tá me deixando muito mal. E eu tô, assim, a ponto de quase pedir demissão, e eu não posso pedir demissão, porque eu preciso do dinheiro. Aí o que acontece? A gente conversou, a gente foi e tal, não sei o quê. Acontece que o patrão chegava todos os dias com a cara feia, emburrado, bravo. Por quê? Porque, sei lá, deve ter brigado em casa, no trânsito, sei lá o que ele passava na vida dele, porque eu não falei com ele, né? Então ele chegava com aquela cara feia. Ele já tinha, ele falou, Patrícia, ele chegava com a cara emburrada. Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite ele fala. E ele já chega na sala, tal, e quando chega para falar com a gente, aquela cara. Aí a gente foi ver que ela não tinha, o problema dela não era falar, porque o negócio ela queria falar, ela queria se expressar, ela queria chegar e conversar com ele. Até de um problema que ela ia precisar sair, porque ela ia ter que fazer, a mãe dela ia fazer uma cirurgia, ela ia ter que ficar pelo menos uns 3 dias, tá, para ficar com a mãe dela, que não tinha ninguém, só ela. E ela tinha medo de falar com ele. Olha o medo não era dele, era o medo do pai. Que todas as vezes que o pai chegava em casa, ele chegava com a cara feia. E aí, a cara feia do pai, porque o medo pode ser o quê? Cara feia, a voz
alterada, gritos, pode ser várias coisas. Você concorda que não precisa só ser do emprego, só ser do... Não, tem várias questões. É falar alto, é o modo de falar brusco, é a cara, o rosto, o gesto. O que que é? O que que é esse medo? E para ela trouxe travar, não consegue falar. Foi o pai dela que chegava em casa e todos os dias ele chegava em casa com a cara feia. Não era com a voz, não gritava, não falava nada. A cara dele era feia, ficava fechada. E ela ficava com medo, olhava para a cara dele, e aí a mãe falava: vai lá que o teu pai tá bravo, vai pro quarto que a mãe tá, que o teu pai tá bravo. Então, a cara do pai, mas ele não falava nada, ele não gritava com ela, nada, 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 era a cara dele. E a mãe falava: vai pro teu quarto que teu pai tá bravo. E isso fez com que ela olhasse pro patrão com a cara dele feia. Eram mais gatilhos daquele sentimento. E ela ficava quieta, muda. Como ela ficava na casa dela, muda, ia pro quarto e ficava quieta. Ficava escondida lá. A dificuldade de se expressar, né? De pôr limites, e justamente na situação com o patrão, né? No caso, nesse caso você trouxe foi com o patrão, mas aí a gente encontra muito no relacionamento, principalmente marido-mulher, com o filho, que você tem dificuldade de estabelecer limite, porque se eu estabelecer o limite, eu vou decepcionar. E ao decepcionar, eu vou me sentir rejeitada. E aí fica aquele ciclo vicioso, eu não me posiciono porque eu vou decepcionar. Só que eu me decepciono. Esse é o grande peso, é o grande preço, né? Quando eu não digo o não para uma pessoa, eu estou dizendo, quando eu digo, aliás, o sim para uma pessoa, eu estou dizendo o não para mim, para meus projetos, para o meu relacionamento, para a minha vida. E essa Exatamente. questão de estabelecer os limites, nós podemos muito bem dizer o não. Eu tinha um mentor que dizia assim: a gente pode dizer não dizendo sim. Dizer o não dizendo sim é assim. A pessoa pede para você algo e você não pode naquele momento. E você diz para ela: Fulano, eu posso tal dia e tal horário. Para você Uhum. tudo bem? Aí você observa que se para ela não tiver tudo bem, ela que vai dizer o não. Ela diz: Não, para mim, só se for esse dia. Então você fica com a paz no coração. E uma, Exatamente. e uma outra coisa que esses dias, assim, essa questão da demanda das pessoas. Essa demanda você vai resolver é para você ou para o outro? O outro consegue resolver? Se o outro consegue resolver, a responsabilidade é dele, não é sua. Uhum. Então, esse medo de decepcionar, precisa verificar por que eu me comporto tanto nesse padrão, que nem, na verdade, nem existe. É uma construção da nossa mente que ela mente pra gente. Exatamente. Porque muitas crenças vêm lá de trás, assim, você não pode ser egoísta, né? Mas o que que é egoísta? O que que é ser egoísta? É deixar as pessoas fazer o que quiser com a vida da gente, com as vontades da gente, sabe? O egoísta não é bem assim. O egoísta, ela é uma coisa que você está sendo egoísta com você mesma. Primeiro, gente, de tudo, é a gente. A gente só sabe falar da gente. Primeiro, tudo é a gente. Se a gente faz alguma coisa, é pensando na gente, não é pensando no outro. É pensando no que a gente vai sofrer com a decepção, com a culpa, com a rejeição, com o abandono, com o julgamento, É sobre a gente, não é sobre o outro. É o que a gente vai ter com isso. Porque você concorda que se você se sente culpado por alguma coisa, de decepcionar, de ser egoísta, você está pensando em você. Você está sendo culpado. Você está sendo julgado.
É você que está sendo abandonado. É sobre o seu sentimento, não é o que o outro vai fazer, gente. Sempre sobre nós. Sempre sobre nós. Ah, porque o outro vai ficar magoado. Vai ficar magoado com você e você vai sentir aquela mágoa. É você que vai sentir. Não é o outro. O outro pode ficar magoado, mas, gente, ele vai ficar magoado, ele vira as costas e não vai estar nem aí. Vai, passou, entendeu? Só que é sempre a gente. É a gente, sobre as que a gente vai sentir. E se você falar para o outro, você fala assim, que nem a Jane acabou de falar, né? Ah, olha, não vai dar, não vai dar para fazer. Será que eu posso fazer amanhã? Porque hoje eu estou super ocupado. O pessoal fala assim, não, tudo bem, sem problema. Ou pode, ou não. Olha, ou será que fulano pode fazer mais rápido? Porque eu estou com muito problema, só posso fazer tal dia. Então, ela fala, tá, tudo bem. E você vai assim, aí ele vira as costas, você tá, será que ele ficou magoado comigo? Ai, meu Deus, será que ele ficou magoado? Gente, para! Você tá na vida do coitado. Sabe aquela cidade Coitadolândia? Você vive nela. Então, para com isso. Porque o medo de decepcionar é você que tem medo. A pessoa não tá nem aí. E você vai conversar com a pessoa, você ficou magoada? Ela falou, imagina, que isso? Nada a ver. Não pode, É não. porque parece que nós queremos ter a responsabilidade pela gestão emocional, não só a nossa quanto do outro. A gente não consegue resolver as nossas tretas e a gente ainda fica preocupado querendo resolver a outra. Não, mas eu não vou falar porque fulano vai. Mas é a pessoa que tem que ter a gestão emocional pelo que é dela, não é? Se eu Exato. trouxer tudo para mim, eu não vou viver a minha vida. Eu vou estar só naquela questão do sobrevivendo, só reagindo, não vou fazer as escolhas de acordo com os meus valores, de acordo com os meus limites. Mas E eu avanço na vida, resolvo a vida do outro e não resolvo como, e ninguém vai resolver o meu, aí eu fico naquele papel lá do coitadinho. Nossa, mas ninguém me ajuda, ninguém, eu sou sozinha. uhum. Mas sabe o que acontece? Lá na infância, principalmente filho mais velho, eu sou a filha mais velha, né? O filho mais velho sempre tem a responsabilidade de cuidar do irmão, de cuidar de alguma coisa, de pegar, pega isso, pega lá pro teu irmão, pega não sei o quê, pega pra mamãe, você é mais velho, você tem que me ajudar. Então, essa responsabilidade que os pais dão para a criança, porque tem que dar responsabilidade, sim, 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 tem que dar responsabilidade. Só que tem muitos pais que dão responsabilidade a mais, coisas que não é do dever dela. E aí, o que acontece? A criança se sente responsável por aquilo que não é, e aí no adulto acontece isso. Acontece essa responsabilidade que ela acha que tem que cuidar do outro, para não decepcionar. Sabe aquela responsabilidade também de os pais brigam dentro de casa e você, como irmão mais velho, tenta tirar teus irmãos, tenta falar assim, pai, não faz isso com a minha mãe, pai, não sei o quê. Não, o medo do pai ir embora porque a mãe tá brigando, então tenta fazer aquela união, aquela coisa. Então, isso vem lá da infância, você querer hoje ser responsável por tudo, porque lá na infância você teve que fazer isso. Quer dizer, você achou que a responsabilidade era sua de manter um casamento, de manter uma paz, de manter os seus irmãos longe. E hoje você ainda tem esses gatilhos que acontece alguma coisa, você vai lá ajudar. Acontece alguma eu vou lá ajudar, medo por medo de decepcionar, medo de acontecer algo e você não conseguiu salvar. Tem um comentário aqui, bora olhar aqui os comentários. Você já falou que o processo foi individual. A Terezinha falou logo no início, dá um significado naquele momento. É quando aconteceu. Uhum. Eu tenho uma tia, a Fátima, eu tenho uma tia que escureceu o dia. Ela não fica sozinha dentro de casa. Eu tinha esse medo. Mas o que que eu observei? A desconexão comigo mesma.
E eu escutava barulhos, eu escutava abrir a porta. Não, era um medo de fato terrível. A Andrea aqui. O patrão tá, com relação ao patrão, ela disse que o patrão também carrega as dores. Talvez a cara fechada seja um Lógico, problema. Não, sim, todos lógico. nós. É, e o Eude, uma necessidade de aprovação extrema. Ame ao próximo como a ti mesmo. Pois é, e a gente traz para nós, quer trazer para nós essa responsabilidade de amar o próximo, mas a gente nem se ama. Uhum. A gente não se amar, como que nós vamos? Eu digo que a gente só dá aquilo na exata medida do que nós temos. Se a gente não viveu aquilo, não se sente satisfeita com aquele amor, com aquele afeto, aquela compreensão, como que eu vou dar ou vou compartilhar com quem está comigo? Quer seja Sim, marido, quer. Porque ao final, tudo é relacionamento. Primeiro, relacionamento comigo, relacionamento com Deus para quem acredita e eu acredito. E aí vem com tudo. O nosso pet, com todo mundo. é verdade. É relacionamento. Só que aí eu tenho que ver quais limites que esse meu relacionamento, quero colocar nesse meu relacionamento. E a consciência é o primeiro passo, né? É verdade. Porque eu não vou tomar nenhuma postura se eu não tiver consciência de que aquilo eu não quero que siga mais dessa forma. Se eu não identificar aquele padrão, esse padrão aqui, ele não faz mais sentido para a Giane que está se tornando. Então, qual é a providência que eu vou tomar? Não é o outro. E eu digo, Uhum. o autoconhecimento é uma. Ele tem um início, mas enquanto você tiver vida, ele continua. E é É sobre verdade. você, não é sobre o outro. O outro também você, como foi feito o comentário, entender que aquele outro também ele tem as. Fala os treta dele, tem as tretas dele. Exatamente. Tem as tretas dele, é ele que tem que buscar. O máximo que a gente pode fazer é inspirar. Se a pessoa está vendo assim, é até falar e desistir, porque quando a gente começa, não sei se aconteceu com você, Patrícia, quando você começa no autoconhecimento, eu pelo menos comecei a viver uma vida tão em paz e leve que eu queria assim, abrir a cabeça de todo mundo, mas é abrir literalmente e colocar lá dentro para quê? Para quê? Se eu levei 10, 8 anos nisso, para que ela minimizasse o tempo dela, já fosse direto logo para minha fase da frente. Exato. Só Mas que a só que pessoa tem que querer, né? Tem que querer e estar é o pronta. processo individual de cada um, o nível de consciência. É, E aí a gente acalma o nosso coração, tá tudo em paz e continua sobre nós. é isso mesmo. Eu vou falar só sobre o medo da noite lá, quando escurece, fica, não sei quem colocou lá. O que pode ter acontecido com essa pessoa, com essa tia, né? Pode ser que aconteceu com ela alguma coisa, né, à noite, e que estava à noite, e que ela trouxe agora todos os gatilhos, chega à noite, ela vem esse sentimento. Então ela tem que ir atrás do que aconteceu à noite. Pode ser até na hora quando ela nasceu. Pode ser até quando ela nasceu. Alguma coisa pode ter acontecido na hora do nascimento, que estava lá escuro, né? Lá dentro. E na hora que nasceu, pode ter acontecido alguma coisa, ou um parto meio complicado, ou alguma coisa muito que para ela foi traumatizante, ou alguma coisa, por exemplo, às vezes ela caiu, ela levou um susto, qualquer coisa pode ter acontecido quando estava escurecendo, tá? Então, ela tem que ver. Cada pessoa é uma pessoa, tá? Então tem Eu que dar uma olhada. antes eu sentia muito, não era medo, mas eu sentia uma tristeza quando ia começando a anoitecer. E o que é que eu identifiquei? Eu, quando era criança, eu saí lá dos meus pais, pode-se dizer, eu tinha 10 anos. Então, dia de domingo, final de semana eu ia para casa dos meus pais. Quando eu voltava no domingo, era assim, no final da tarde, início da noite. E eu sofria tanto que eu não queria chegar na casa dos meus tios, como eu queria morar na casa que eu morava com meus tios. Então, eu associei isso durante muito tempo a essa situação que eu vivi
Lá, você também, Terezinha. É, Só que quando é aquilo, quando a gente, como você, nós já conversamos com você anteriormente, quando você entende qual é a função, perde a função. Perde a Que foi a função. função justamente de me deixar triste, me deixar lá naquela bad. E Exatamente. você identificou semana passada, Terezinha? Ai, que ótimo, que aí já não vai lhe dominar, você já tem um controle. Exatamente. Gente, tudo na vida da gente que aconteceu, a gente tem que ir atrás, porque tem que perder a função com aquilo, porque a gente não vai esquecer. Não tem como. O que você passou, você passou. Não tem como tirar da memória. Não tem que jogar. Não tem, tá? O que que tem que fazer? Aquela função tem que perder o valor. Aquela função tem que mudar o significado dela. Não tem que mais fazer a função daquele negócio que você passou, tem que mudar a função, tem que mudar o significado, tem que ressignificar, mudar o sentido dela. Aí sim, quando você, nossa, mas era por causa disso? Quando você fala assim, nossa, mas era por causa disso? Nossa, não tem nada a ver. Aí Vira uma sim, chave, vira uma chave e você passa, e aquilo que até então era o teu, eu nem sei qual a palavra que posso usar, mas aí vira adubo, pode-se dizer assim, para a sua vida. sim, Para a sua, para o outro, porque de repente você conversando com o outro, ele tem a mesma situação, aí você, fulano, você traz consciência para outra pessoa. Lá é verdade, eu conversei com uma amiga minha há um tempo. E quando foi ontem, nós estávamos reunidas, ela disse, nossa, eu tive uma conversa com a Jane, ela me falou tal coisa. E hoje, de fato, ela deu uma ressignificada na vida dela. Assim, e é numa conversa. Ah, porque eu vou para uma terapia. Tudo bem, tá? Mas assim, numa conversa você pode ter um start para uma coisa. Não que a conversa vai resolver tudo, mas é. ela pode lhe ajudar. Ó, não vai tão longe, né, Jane? No domingo, por exemplo, todos, primeiro domingo de cada mês, eu faço aquela reunião que eu falei para vocês, né? No Zoom é gratuita, tá, gente? Só ir lá no grupo do Descubra a Origem. É, naquela conversa que a gente teve no domingo, teve várias pessoas que teve um estalo. Depois vieram falar comigo. Nossa, Patrícia, aquilo que você me falou, aquele exemplo que você me deu, nossa, caiu assim como uma luva. E, gente, por isso que eu falo, na primeira sessão, você já descobre, e você fala assim, nossa, mas é isso. Não, mas não tem nada a ver eu sentir isso por causa daquilo. Quando você faz isso, gente, muda, perde a função, perde o significado de você se sentir com medo, de se sentir ansiosa, de se sentir procrastinação, de ter procrastinação, de se sentir rejeitada, abandonada, perde a função quando você descobre. E, gente, é assim. Você não precisa ficar anos numa terapia. É muito rápido. É muito rápido. E aí sim, aí você fala assim, nossa senhora, eu demorei tantos anos para saber isso que estava aqui. Sabe quando você vai no mecânico e o mecânico, o teu carro não tá pegando? Vamos supor que o teu carro demora para pegar a. Eu estava com o carro da minha mãe esses dias, aí tava demorando para pegar e não sei o quê. Minha mãe falou assim: mexe no câmbio que vai. Não sei. Eu falei, não, câmbio, não tem nada a ver. Bom, ir lá e demorava. Tem dia que, ó, eu desisti, eu deixei o carro lá. Bom, levei para o mecânico. Deixei e falei: olha, não tenho pressa, minha mãe tá viajando, não tenho pressa, vou deixar o carro aí, ver o que tá acontecendo, porque tá difícil e tal. Tá bom. Gente, eu juro por Deus, eu saí do mecânico e fui para casa. Eu cheguei no portão de casa, que era perto, tá? Tanto é que eu fui a pé. Quando eu cheguei no portão de casa, eu não cheguei, eu tava entrando no portão, ele falou assim, do meu prédio, aí ele me ligou, Patrícia, o carro tá pronto. Eu falei, hã? Eu falei, o que que foi? Ele falou assim,
Era um óleo que estava do câmbio, que estava faltando, estava seco. Eu, só isso? Quer dizer, sabe quando você acha que é um problemaço? Vai ter que trocar bateria, sei lá, vai ter que fazer não sei o quê, vai, sei lá, tornar injeção eletrônica, não sei o quê, coisa de partida lá, que eu esqueci o nome lá. Ele vai ter que fazer um monte de coisa. Não, era um olhinho. Gente, então é a mesma coisa. Você acha que você procrastina ou que você tem medo? Ai, meu Deus, porque não sei o que, eu tenho medo, que eu não tenho. Nossa, eu não consigo falar, fica engasgado na minha garganta, porque não sei o que, eu não consigo falar com meu marido. Teve uma no domingo também que eu não conseguia falar com o marido dela, e não sei o que, não sei o que. Falei, quando você pega aquela coisinha, pronto, faz assim, ó, sabe? Você fala assim, é isso? É isso. É só isso. Mas eu digo assim, é fácil quando se sabe. A questão é É. você saber qual lugar para você. Você pode até saber o óleo, Ah, mas em que sim. lugar que eu vou colocar esse óleo? Não, justamente, onde vai colocar o óleo, lógico que aí tem que ser um Botar especialista, né? Aí tem que ser um especialista, óbvio, né? Mas assim, é uma coisa simples, mas só o especialista vai te conduzir olha, é isso, que nem nós, terapeutas, né? É só o terapeuta que vai saber conduzir para você chegar na origem. Você não consegue chegar sozinha. Não consegue. Não adianta. Eu sou terapeuta há muitos anos. Eu não consigo chegar na minha origem sozinha. Quando é uma coisa simples, tal, isso aqui, mas quantas vezes eu tive que chamar uma amiga minha terapeuta, ai, gente, me ajuda. Me ajuda, porque tá tudo no inconsciente. E o nosso inconsciente, ele nos protege para sobrevivência. Você sobreviveu. Até então, você sobreviveu. De um jeito ou outro, você está aí, viva. Você sobreviveu. Então, mas o inconsciente protege para você sobreviver. Só que você vai sobreviver até quando? Se você pode viver. Aí Essa é a grande a pergunta. decisão é sua. Quero continuar sobrevivendo ou eu quero de fato viver? Exato. Aqui o Elde ele escreveu aqui: o que era uma pedra de tropeço vai virar degrau para você e quem quiser subir na vida. Justamente quando você é a Terezinha, os monstros são gigantes, até que você olhe para eles de pé. É isso aí. Exatamente. Exatamente. Tá? E eu sempre falo, gente, que eu tenho vários exercícios lá na plataforma, né? Quando eu faço o treinamento. Só que quando você descobre a origem, faz o exercício para aquele problema, aquela questão, você fala assim, pronto, gente, era isso. Que alívio, que bom. Aí sim você muda a sua história, muda o seu jeito, muda seus comportamentos. Seus comportamentos não conseguem ser mudados porque você ainda vive naquele ciclo, como a Jane falou no começo, fica naquele ciclo, porque você não vai na origem, você só está amenizando os sintomas. Sabe quando você põe machuca e você coloca um remédio, um metiolate, sei lá, e coloca um band-aid e fica lá trocando o band-aid, limpando, trocando o band-aid. Quando você vê que aquilo estava infeccionado e você tem que tomar um antibiótico, e você toma antibiótico, e aí sim forma a casquinha e resolve, você fala assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Fiquei gastando metiolate, fiquei gastando band-aid, e se era uma coisa tão simples, tomar antibiótico, pronto, resolveu. Você fica gastando com outras coisas, com a sua vida, com o seu tempo, com relacionamentos que não tá dando certo, porque você tá irritada, você tá desse jeito, com tua profissão, como essa minha cliente, com a profissão dela, que ela não conseguia sentir bem. Agora ela fala assim, meu, mudou tudo. Agora eu percebi que o problema é ele, é o patrão. Eu chego, falo bom dia. Você sabe que ele ficou até mais simpático? Porque eu perdi o medo e chego para ele e falo assim, bom dia.
Aí ele foi respondendo, bom dia. Ele responde meio seco, mas ele responde. Mas por quê? Porque eu tinha medo. Quando eu percebi que aquele medo não era comigo, não tinha nada a ver, era ele, era problema dele, não era comigo, que ele não estava bravo comigo, pronto, acabou. A vida delas ficou mais leve, o trabalho delas ficou mais leve. Perdeu a função. Perdeu a função. Mas nós somos, parece uma cebola, um repolho, camadas. Essa camada foi resolvida e conforme nós vamos avançando, a gente vai que o autoconhecimento ele nos permite isso, a gente prestar atenção, estar mais presente. Quando a gente está presente, aí nós temos oportunidade de com essa pessoa aconteceu isso. O que que é? Aí eu volto para mim e vou para a origem. Com a outra pessoa, isso aconteceu isso. Mas para isso eu preciso estar presente. Porque senão vai acontecendo, estou no modo de sobrevivência e vai. Eu fico naquela questão de acordo, levanto, durmo, vou trabalhar, acordo, levanto. Não preste atenção no que de fato Uhum, está trazendo e que aquelas pessoas que estão naquele meu relacionamento são bússolas. Eu tenho que olhá-las como bússola. O que aquilo ainda está startando em mim? Por que isso ainda starta? E vou buscar, e vou investigar. Eu digo que quando eu exercia mais a advocacia de forma intensa, menina, eu dizia assim, eu acho que eu deveria ser uma investigadora, porque eu ia investigar realmente, eu ia investigar as coisas, aquelas mais difíceis, eu ia investigar. E eu observo que nesse meu processo, eu também sou meio que uma investigadora. A Fátima, ela escreveu aqui. Lembrei de uma conversa com minha tia. Ela comentou que na infância ela acompanhava o pai no sítio e acabavam dormindo lá, e ela morria de medo. então, vai saber o que ela escutava do pai. Olha, agora tá escuro, a gente pode sair, pode vir bicho, pode vir não sei o quê. Não sei. Mas isso também pode, Fátima, pode também ser mais gatilhos, tá? Pode ser, eu não sei. Pode ser alguma coisa. Oi, Rafinha. A Rafinha é minha sobrinha que mora lá na Alemanha. E Oi, então, Rafi. então pode ser alguma coisa. E você pode ser alguma coisa que ou ele falava, ou ele escutava alguém da fazenda falar que tinha bicho, tinha alguma coisa, ou pode ser que lá na infância, mais ainda pequenininha, aconteceu alguma coisa com ela. Não sei, a gente não sabe, né? Pode ser, como eu falei, pode ser texto no parto, pode ser, a gente não sabe. E foi com gatilhos, gatilhos pode vir esse processo de ir lá para a fazenda, né? Não sei, pode ser várias coisas, né? A gente não sabe, não tô aqui. Ela também pode não lembrar, mas o que que a gente faz? Quando a pessoa não lembra, muitas vezes as pessoas não lembram, né? Do que aconteceu, que nem a sua tia pode lembrar que ela foi lá no sítio, pronto, acabou, ponto. Na gravidez, ela não vai lembrar, óbvio que não. Só que nós, terapeutas, que eu ensino, a gente vai na origem, e pode ser lá na gravidez. É o sentimento, a gente precisa lembrar. Não precisa lembrar. A gente só tem o sentimento. Tá? A gente faz um exercício onde a gente tem o sentimento, a gente não lembra, lógico que a gente não lembra quando a gente nasceu, gente. Óbvio. Só que o sentimento a gente tem. Então, eu tenho um exercício onde a gente vai até lá, não é hipnose, tá? Ninguém fica hipnotizada, nada disso. É um exercício onde a gente vai lá e sente. O sentimento tá aqui, tá nas células, tá no corpo da gente, tá nas nossas fáscias. Quem não sabe o que é fáscia, é entre a pele e o osso, tá? Tá dentro, tá nas nossas células, o nosso sentimento. E isso a gente consegue acessar, não é lembrar, é acessar. Porque E é, quando e é, você sim, faz pode o continuar. exercício, você sente alguma coisa. Nossa, me deu uma coisa ruim. Vocês não têm isso? Nossa, me deu uma coisa ruim que eu não sei o que que é. É isso, tá? E É a isso. questão do sentimento, Paty,
é justamente o que não é valorizado. Nós Uhum. somos treinados para o material, para tudo, mas o sentir é totalmente reprimido. E pelo fato de ser reprimido, a gente não ter essa liberdade de expressar, depois somatiza, que aconteceu comigo. Uma hora vai aparecer. Eu digo que uma hora a conta chega. Não Sim, se sim, preocupe, que uma hora a conta chega. Ou eu exatamente. agora, para essa conta não vir muito alta, ou eu deixo, coloco, continuo debaixo do tapete, porque é o que o inconsciente quer, que fique lá embaixo do tapete, porque em algum momento você sofreu, ele quer proteger você, mas tá, hoje está me protegendo, é uma coisa que eu tenho que, hoje está me protegendo, ou está me paralisando? Quais são as perdas que eu estou tendo em razão disso? Quando se tem a Hum, consciência. E até o fato de eu não ter consciente, se não está bem, é que tem alguma treta aí no meio e eu tenho que olhar. Né? é isso mesmo. Em várias áreas da vida, nós temos. Eu trabalho geralmente com 12 áreas. Nessas 12 áreas, o ideal é estar em equilíbrio. Né? Se não está em equilíbrio, tem uma que está lá embaixo e ela está impactando muito a minha vida, eu preciso olhar porque lá tem. Eu não sei o que que é. Você não precisa saber nesse momento. Só saiba que tem. É verdade. Como a Jane falou, somatiza. Somatiza onde? No corpo. E aí, você tem muita dor no corpo, você tem dor na lombar, você tem dor de cabeça, você tem dor na garganta, você tem gastrite, você tem diabetes, você tem fibromialgia, você tem qualquer coisa, qualquer dor, qualquer doença, até bastante queda de cabelo, você tem as unhas que quebram pra caramba, você tem a gengiva que sangra pra caramba, sei lá, qualquer coisa que você tenha que não seja natural, tá? Porque não é natural, sua unha fica fraca, não é natural. Você até usa óculos, eu uso óculos também. Não é natural, tá? A gente não nasceu com, com o problema de, eu nasci. Ó, tem gente que, óbvio, que nasce com algum problema congênito e tal, tudo bem, tá? Só que quando a pessoa tá lá, bem, e acontece certas coisas, somatizou no corpo. Aí depois lá na frente, aí acontece um Alzheimer, uma demência, uma diabetes, qualquer coisa assim, você fala assim, meu Deus, por que que tô assim? Por que que eu peguei assim? Mas porque minha mãe tinha, porque minha avó tinha, porque elas eram diabéticas, eu fiquei e tal. Tá, tudo bem. Você tem o gene. Todo mundo tem um gene de alguma coisa, tá? Todo mundo. Só que você precisa desenvolver isso. Se você desenvolve isso, é porque você teve os mesmos comportamentos da sua mãe, da sua avó que tinha essa doença. Se você tem outros comportamentos diferentes, você não vai, essa doença não vai ficar aflorar em você, Ah, tá, né? Você tem lá entendeu? os mas ela vai ficar quieta. Justamente. Então, por exemplo, na minha família, todo um monte de gente tem tireoide. Eu não tenho. Eu mudei os padrões para eu não ter. Por quê? Porque eu sei o que significa ter tireoide. Eu sei o que significa ter uma diabetes. Eu sei o que significa ter dor no corpo, dor na lombar, dor no joelho, dor em alguma coisa. Eu sei o que significa. Quando a gente sabe o que significa. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Dor na lombar. Tem um monte de gente que tem dor na lombar, tá? Muita gente. O que significa ter dor na lombar? Dor na lombar é você não se apoiar nos seus projetos, nas suas ideias, nas suas coisas que você quer, como limites. Você vai apoiar os outros. Você vai querer sempre, de medo de ser rejeitada, de medo de ser abandonada, de medo de não agradar, você vai sempre apoiar os outros e deixa sempre você do lado. Consequentemente,
Lá na frente você vai ficar com uma dor na lombar. Vem uma dor na lombar que você fala assim, meu Deus do céu, acho que é mau jeito que eu dei. Não, gente. Só somatizou no teu corpo. Epigenético. É isso mesmo. Epigenético. Porque a genética você já tem. Pode ser que você tenha. Pode ser que você, a minha família inteira tem diabetes, vamos supor. Ah, então eu vou ser diabético. Tudo bem, você pode ter. Você tem a genética, só que se você for ver o que, que significa a diabetes, você vai trabalhar com isso em você, emocionalmente, e não vai desenvolver a diabetes em você. Não vai. Simples assim. Só que você tem que saber o porquê. Eu tenho um e-book que eu sei, eu tenho um curso sobre isso. Eu tenho um e-book com todas as dores das doenças. Meus alunos já falam, Patrícia, o que, que significa isso, tal, não sei o quê, né? E vai lá no e-book, vai ver lá que trabalhando com aquilo, você não desenvolve essa doença. Eu tenho miopia, né? Tinha miopia. A partir do momento que eu descobri o porquê da miopia, minha miopia hoje diminuiu. Hoje eu tenho mais Não, queria hipermetropia, dizer, eu tenho, não, tenho astigmatismo. Hoje eu tenho muito mais astigmatismo, né? Porque por causa das coisas que eu não trabalhei, que somatizou no meu corpo, porque tem hora que somatiza e não tem mais jeito, né, gente? Tem mais jeito. Só que se você começar a trabalhar, consequentemente, você não precisa mais usar o óculos, às vezes. Muitas vezes, no começo, você começa a trabalhar com isso, com o que significa isso, você acaba não precisando mais. Quantas pessoas curaram a fibromialgia? Não precisa mais tomar remédio, porque soube do que se trata. A fibromialgia é uma das coisas de medo de agradar. É uma das funções da fibromialgia, o medo de agradar. Então, fica muito pesado. Fica muito pesado para a pessoa e ela vai acumulando tudo no corpo. E a questão, por exemplo, quando realmente se torna físico, tem situações, por exemplo, eu comentei com você, fui diagnosticada com tendinite, o meu braço ele travou. Eu não fazia nada com o meu braço direito. Nada, nada. Mas quando eu entendi, eu fui trabalhar. Hoje meu braço, ele totalmente normal, eu faço, carrego peso e a orientação do médico era tomar 14 injeções, cheguei a tomar 4, depois parei. Eu conto a minha situação, mas eu não digo a pessoa que está passando que ela pare de tomar o remédio. Eu digo o que eu fiz. sim, Eu não incentivo ninguém a fazer, só que eu determinei que eu ia fazer e que não é. E uma coisa que eu falava, a minha tendinite. Quando eu comecei a trabalhar mentalidades, não é minha, porque se eu digo que é minha, ela vai continuar comigo trazendo os sintomas. Comecei a trabalhar isso e hoje a minha vida é normalíssima, não sinto nada, mas só que tem um detalhe. Eu consegui identificar de fato que era emocional. Quando tem alguma situação que eu vi que eu sinto uma pontada. Olha, Jeane, é o meu alerta. é Mia, alerta. Mia, olha aqui, presta atenção, presta atenção. E eu olho e me acolho e vou ver aquela situação. Então, é assim, nós temos os sinais. Os É a sintomas Terezinha. são bons, são sinais. Só que tem muita gente que ignora. Aí é a opção de cada um, né? A Terezinha ela fez um comentário aqui. O trauma fica no inconsciente para nossa proteção, mas aquele trauma vai ficar se debatendo sempre, se não for ressignificado, vai aparecer como sintomas inexplicáveis para a medicina. E aí ela complementou sintomas da doença. E o Elde disse assim: muito bem, meninas, obrigada por compartilhar o conhecimento de vocês. Com o próximo. Terezinha, não detectado nos exames médicos. De fato, a epigenética, né? Mas não. Olhos claros, eu também tenho. Ah, que a Terezinha também tem. Ah, a Terezinha, ela é loira, ela é muito parecida. Inclusive, se o cabelo fosse mais curto, ela tem os olhos claros, ela mora
Ela é corretora de imóveis, ela mora em Goiânia. É um amor, é escritora também. É, então, essa questão do somatizado, quando a gente olha de fato para as situações, a gente começa a refletir, a gente começa a ter respostas. A gente Uhum. começa a se questionar, se perguntar. Eu faço muita pergunta para mim mesma, não é para outra, é para mim. Sim, sim. E as respostas, elas vêm muito assim, de forma. Às vezes assim, vem assim, estampado na nossa cara. E muitas das vezes vem mais de uma vez, porque a gente fez a pergunta, você não estava presente, você não observou que você já teve a resposta. O que é que você faz? Ah, ainda não tive a resposta. Mas será que não mesmo? Você está vivendo no momento presente? Você está se conectando com você mesmo? Porque se você estiver conectando, eu até agora, quando eu acordo 5 horas da manhã, e daí, quando eu terminei a leitura, eu fui lá que meu marido estava com o celular na mão. Eu disse para ele, você está cuidando da sua vida ou cuidando da vida dos outros? Deixei a pergunta no ar para ele, porque eu parei com isso, de acordar com o telefone na mão. Porque você está cuidando da vida da pessoa, você não está cuidando da sua. Então, no Exatamente. intervalo de tempo, o que está acontecendo? Exatamente. Então, gente, é isso daí, ó. Foi uma horinha já de live. Como eu falei no começo, a gente vai fazer uma série, a gente vai sempre colocar lá, né, no grupo. Se vocês não estão no grupo, vai lá, descubra a origem, fica lá no grupo que a gente sempre vai estar colocando. Eu vou falando, a Jane vai falando, e a gente vai colocando também os temas. E coloca aqui os medos que vocês têm. E a gente pode também, né, Jane, colocar assim, tanto no meu Instagram como da Jane, a gente aceita sugestões do que vocês querem que a gente fale, o tema. Eu acho muito legal colocar isso, né, como sugestão. Olha, Patrícia, olha, Jane, eu gostaria que vocês falassem sobre tal coisa. Eu acho super legal, porque a gente já pode vendo quais são os interesses, quais são as dúvidas de vocês, e a gente vai tirando aqui nas lives. Né, Jane? Acho que é legal isso. Sim, a Terezinha disse assim: tudo tem um porquê, nada é por um acaso. Por isso precisamos fazer pergunta a nós mesmos o porquê de cada situação. Com certeza, Terezinha. Eu quero agradecer aqui a Terezinha. A minha irmã está aqui, estou vendo agora. A Nelma é a minha irmã. Quem não me segue, por favor, me siga. Jane Isso. Guimarães. Quem não segue a Pati, que é lá do meu contato, siga. Seguem eu e a Jane. Olha, a Terezinha, tenho medo inexplicável de rato. Vou agendar uma consulta com você, Patrícia, para descobrir o porquê. Vamos lá. Certo, Terezinha. Só falar aqui, ó, teve na live e tal. E ó, esse mês é meu aniversário, tenho desconto nas consultas, tá bom? Então, é só ver. Coisa boa. Gente, Então muito tá. obrigada. Um beijo para vocês. Jane, amei fazer live com você. Então a gente agora vai fazer a próxima. Ficam lá ligados que a gente vai mandar para vocês todos as datas e os temas, tá bom? Beijo, Jane. Muito Beijo. obrigada, viu? Tchau, Obrigada a você. tchau. Foi muito bom estar com Ó, você. vai ficar gravado. Compartilhem.